Você pode estar se perguntando como ser um profissional de vendas de alto desempenho. Você sabia que normalmente os profissionais de alto desempenho chegam ali a 10, 20%, dependendo da empresa até 30%. A grande maioria está no médio desempenho e tem uma parte que está no baixo desempenho, 10, 20%, que nunca conseguem se performar. E eu pergunto para você, como é que você pode ser um fera em vendas? Fica comigo, eu sou Gregório Ventura e quero te ajudar a ser um profissional de alto desempenho. Nesse Dia do Vendedor, dia 1º de outubro, eu quero trazer para você o que é um profissional de alto desempenho. É aquele profissional que domina aquilo que ele vende. Ele tem um nível de conhecimento excelente. Ele tem habilidades que são habilidades de vendas, que começa desde a capacidade de construir relacionamento de qualidade até identificar as necessidades do cliente, a abordagem e principalmente o fechamento de vendas. E ele sabe fazer pós-venda. E ele tem atitudes vencedoras, ele é sempre determinado, é sempre focado, é uma pessoa que pensa positivo o tempo inteiro. Já os profissionais que não são de alto desempenho, são profissionais às vezes que pensam que precisam o tempo inteiro estar esperando o cliente chegar até eles. São aqueles profissionais que não valorizam tanto a capacidade de relacionamento, olham para os clientes e acham que os clientes são curiosos, que os clientes estão só vendo, que os clientes não querem comprar. Muitas vezes o comprador precisa chegar para ele quase que pronto, porque se não for assim ele não vende. Então, para que você seja um profissional de alto desempenho, você tem que ter algumas características e ter alguns comportamentos que são fundamentais. O primeiro deles eu diria para você, olha, você tem que gostar muito de trabalhar com vendas. Vendas é uma profissão maravilhosa. Muitas pessoas ganham muito dinheiro, constroem suas vidas, suas carreiras, trabalhando como um excelente profissional de vendas. Então, você sim precisa se dedicar tempo a gostar daquilo que você faz, a entender que isso que você faz em vendas é algo maravilhoso que ajuda as pessoas a realizar seus sonhos, suas necessidades, seus desejos. Você precisa ter aquela boa ambição de querer bater uma meta, de querer atingir um resultado para a sua vida, para aquilo que é importante, para a sua estima, mas também para comprar coisas que são importantes para você, se você também tem seus sonhos, seus desejos. E é trabalhando bem, e sendo um profissional de alto desempenho, é que você consegue. Então tudo começa numa mentalidade positiva. O profissional de alto desempenho, ele tem uma mentalidade de alto desempenho. Então você precisa ter essas crenças de que você é capaz de ter muito sucesso em vendas, com preparação, com paixão, você consegue sim ter uma mentalidade diferente. Então você precisa acreditar no seu potencial, acreditar na empresa, no serviço, no produto que você vende. Então a primeira coisa que você tem que trabalhar é essa sua mentalidade de alto desempenho, que você é capaz de atingir suas metas, os seus resultados. Então você precisa ter esse foco, essa atitude, esta vontade. Segundo ponto, gente, que é fantástico, é a capacidade de estabelecer relacionamento. É aquilo que eu chamo de rapport. Para você que visita um cliente frequente, um cliente recorrente, você precisa sim estabelecer um relacionamento de confiança. Ninguém vai comprar um produto seu se não houver um relacionamento de confiança. E claro, quanto mais o valor de um produto ele é agregado, ele é maior, mais ainda essa geração de confiança ela é fundamental. Eu, por exemplo, já tive muitas histórias na minha vida de vendas, muito bacanas, seja como gerente, como consultor. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar o cliente e eu identifiquei normalmente o hobby que ele gostava, que era jogar sinuca. E aquilo foi fundamental para que ele abrisse ali a conversa para que a gente pudesse estabelecer a negociação. E aquilo ali eu fiz como? Pesquisando, entendendo. E muitas vezes você faz isso numa conversa. Ou seja, é muito importante, se você vai visitar um cliente, se você está com um cliente na sua frente, tentar entender esse cliente, tentar criar um quebra-gelo, algo em comum que ele goste, que você goste. Isso a gente chama de rapport, isso é empatia, se colocar no lugar dos outros. Mas tudo isso você está construindo o quê? Relacionamento.
que começa às vezes com o básico, que é falar o nome do cliente, entender o cliente. Não se trata só de você vender, se trata de como você vai ajudar a pessoa que está na sua frente, seja você ligando, seja você por WhatsApp, seja você por telefone. Então isso é fundamental, relacionamento. Ah, Gregório, mesmo por WhatsApp? Mesmo por WhatsApp. Por WhatsApp você ainda fala o nome do cliente, você estabelece, né, uma relação com ele ali. Né? Não é só o cliente perguntar quanto que é o preço disso e você dizer tanto. Ah, tá bom. Não é só isso, a venda vai muito mais além disso e os vendedores de alto desempenho, os feras em vendas, sabem disso. Né? O segundo ponto é a capacidade que você tem de fazer uma sondagem. Não adianta querer vender para o cliente se você não entende o cliente. Então, por isso que é importante compreender o cliente, conhecer o cliente e fazer perguntas exploratórias. Então, os profissionais de alto desempenho, mais do que ir direto para o fechamento, eles gostam de entender o cliente. Você tem que perguntar, você tem que interagir com o cliente antes de começar a sua abordagem. Qual é o perfil dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é o estilo desse cliente, qual é o motivo pelo qual ele está buscando comprar aquele produto ou ele está curioso com relação àquele produto, àquele serviço seu. Então as perguntas exploratórias, as perguntas de sondagem, elas ajudam a você a fazer a abordagem correta. E mesmo porque ali nas perguntas você vai identificando qual é o motivador que o cliente tem para estar interessado no seu produto ou serviço. E se você descobre o motivador, é lógico que a sua argumentação e sua abordagem vai em cima daquilo. E aí entra, assim, a capacidade de uma abordagem. E a abordagem toda ela é construída em cima daquilo que o cliente, ou seja, daquilo que o cliente se mostrou motivado em comprar aquele produto ou serviço, daquilo que você identificou. Olha para você ver a seguinte história. Certa vez, um cliente, bairro ali nobre, do Morumbi, ali, São Paulo, o cliente quis comprar uma casa, uma casa mais luxuosa e tudo. O primeiro corretor foi lá, mostrou a casa maravilhosa, e focou muito na área da piscina, na área da churrasqueira, o quanto que ele podia fazer uma festa, um evento ali, churrasco, legal. O segundo corretor levou aquele cliente numa casa parecida com aquela primeira. E aí ele perguntou o que era importante para o cliente. O cliente disse, olha, eu viajo muito, para mim é muito importante a segurança da minha família. Entre outros fatores, ele identificou a segurança como um dos fatores importantes para aquele cliente. Ele focou toda a argumentação da casa na segurança que aquela casa, aquele sistema de segurança podia dar para o cliente. O que aconteceu? Esse segundo corretor vendeu a casa, enquanto que o primeiro não vendeu, porque o primeiro estava vendendo a casa para ele e não para o cliente. Então, é muito importante você entender isso. O que motiva o cliente? Nós somos motivados por dor e por alegria, por prazer. Então, o que motiva aquele cliente? O medo de perder também me faz comprar. E aí entram os gatilhos, os gatilhos de venda, que os vendedores de alto desempenho sabem usar muito bem. Não adianta apenas você conhecer o gatilho, você tem que saber como usar e na hora certa. Então eu digo, primeiro você tem que conhecer o seu produto e serviço. Você não pode vender algo se você não conhece o seu produto e serviço. Não precisa ter um conhecimento tão profundo, mas precisa conhecer. E o mais importante é como fazer o fechamento, como pedir o fechamento. Que gatilho que eu uso, Muitas vezes eu uso uma prova social, dou exemplo de outros clientes. Muitas vezes eu trago um gatilho que eu mostro a autoridade da empresa. Muitas vezes eu trago um gatilho de escassez, de urgência. E vou trabalhando isso de uma maneira maravilhosa, Seja gatilhos, a gente inclusive tem vídeos aqui que falam sobre gatilhos. Então, assim, é muito importante você conseguir fazer o fechamento e pedir o fechamento. Mas o vendedor de alto desempenho sabe, que o relacionamento e a capacidade de negociar é fantástico. E tudo começa por uma boa sondagem de vendas. Então, isso é importante para você compreender. E outra coisa que o vendedor de alto desempenho faz bem, e que nos meus treinamentos, nas minhas palestras, eu vejo que muitas vezes os vendedores negligenciam, é a questão da pós-venda. Não deixe de mandar uma mensagem para o seu cliente. Não deixe de fazer um pós-venda. Às vezes é um telefone, às vezes é uma mensagem. Mas o cliente recebeu o produto, ele está satisfeito. O cliente ficou satisfeito com aquele atendimento. Não deixe de fazer esse pós-venda, porque quando você faz isso com o cliente, você fideliza o cliente. Ele vai lembrar de você. Então isso é fundamental para os vendedores de alto desempenho. E você precisa ter esse desejo de atingir suas metas, de atingir seus resultados. Então tudo depende de você. Começa aonde?
na mentalidade de campeão e na atitude positiva de querer atingir metas, de querer ser melhor. E você pode. Então, nesse Dia do Vendedor, eu quero deixar para você, né, todas essas dicas. E que, se você tiver essa mentalidade de campeão e essa atitude de campeão, você vai figurar entre os vendedores de alto desempenho, vai ganhar uma excelente comissão e vai fazer a sua vida e sua carreira em vendas um sucesso, porque você merece. Parabéns pelo Dia do Profissional de Vendas.